Estamos de volta com roda de entrevista desta noite, que recebe o prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. É o quarto e último bloco e eu abro com minha colega de Rádio Brasil Central, Vânia Savioli. E você, Vânia? Prefeito, o senhor começou a sua vida pública, política, como militante estudantil, né? No Liceu, no Pedro Gomes, o senhor já disse isso várias vezes, e a partir daí o senhor foi se candidatando e se elegendo prontamente. Em 69, o senhor teve os direitos políticos cassados e se colocou à frente do grupo que organizou o MDB aqui em Goiás, que era um partido de oposição ao regime militar. Como é que o senhor vê hoje, não só como uma testemunha ocular dessa história que se desenrolou até esses anos, mas como um militante político dessa época, como o senhor encara hoje o fato de que tentam fazer uma nova leitura do que aconteceu, contestando o golpe, contestando a ditadura, ou tentando minimizar, inclusive, a tortura e os motivos que levaram a isso no passado? Qual a leitura que o senhor faz desse movimento que quer contar uma outra história? Revisionismo histórico. Exato. Né? Olha, eu sou de índole democrática. Me tornei político na política estudantil e não me entendo outro regime senão o democrático para que o povo possa se manifestar e ter participação real no poder. Agora, é claro que nós precisamos de buscar o aperfeiçoamento. Eu ando muito preocupado com essa quantidade de partidos políticos no Brasil, muito preocupado mesmo. Basta dizer que aqui na Câmara Municipal de Goiânia, 21 partidos elegeram vereadores. Agora, eu pergunto, é fácil unir tantos partidos para estabelecer uma posição e eleger um projeto que possa mudar os destinos do povo? Acho difícil. Como esses partidos foram criados? Por que tantos partidos? Isso não existe na face da terra. Bem, então, o que eu entendo é que os detentores do poder hoje, neste regime de democracia, precisam ter a humildade suficiente, espírito público satisfatório para encontrar o caminho que nos leve a uma democracia que possa se consolidar. Porque hoje, a depender do povo, olha, qualquer tirano que chegar aí, o povo vai acudir, porque está decepcionado com o mundo político. Tantos políticos presos. Presos por quê? Por perseguição política? Não. Porque exageraram. Quer dizer, usaram o poder para se completar. Quer dizer, então, tem que ser repensado a política neste país. O senhor acha que a Lava Jato foi um instrumento importante para o país, para a vida política brasileira? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Porque, na verdade, surgiu na história do Brasil um procurador da formação do Moro que teve coragem de meter medalhões na cadeia. Quando votaram a lei da delação, votaram aquela lei para conter o tráfico de drogas no Brasil. Nunca podia imaginar que um juiz um dia ia usar aquela lei para meter político na cadeia. Então, quer dizer, nós temos que repensar o país com muita urgência para não dar margem aos loucos, aos desvairados. O senhor está se referindo a alguém quando fala louco e desvairado? Não dá margem aos loucos e desvairados? Quando eu digo louco e desvairado, são aqueles que podem aproveitar de uma oportunidade de pegar o poder e o Brasil amanhã amanhecer num regime totalmente distorcido do sentimento do povo. O que o senhor acha do presidente Bolsonaro? Bem, eu não tenho o direito de fazer qualquer avaliação, porque está com poucos meses de mandato. Seria, por exemplo, eu ir julgar hoje Bolsonaro, julgar Ronaldo Caiado, não é justo. Porque eu que assumi poder tantas vezes, tenho que dar um tempo para que os detentores do poder demonstrem o que são, o que querem e o que estão dispostos a fazer. Ele já falou muita coisa, prefeito. O senhor deve acompanhar declarações do presidente. Cada um tem o seu estilo, então, né? Tem uns que falam muito pouco, outros falam demais, aquela coisa. Quem fala demais mas o que acaba... interessa é a ação, não é fala, é a ação. Seja do prefeito, seja do parlamentar, seja de qualquer um.
é ação, não é fala. Para isso, o senhor acha que precisa de mais tempo? É claro. Nesse sentido da pergunta da Vânia, o senhor não vê uma relação entre o Bolsonaro com o discurso dele, que é muito marcado pelo revisionismo histórico sobre a ditadura? Nesse sentido, tirando a administração, que a gente entende tem meses, mas ele tem esse discurso revisionista. Olha, eu não me acho no direito de discutir essas questões aqui no primeiro ano de um mandato, seja no governo federal, seja no estadual. Eu seria injusto, mas a minha expectativa é de que ele realize um grande governo. A minha expectativa é que Ronaldo Caiado realize um grande governo. Entendeu? E estou consciente disso. Eu assumi tantas administrações arrebentadas e dei a volta por cima e fiz em Goiás o que nem eu podia esperar. Prefeito, surgiu um comentário na época, que durante os primeiros 18 meses desse mandato do senhor, diz que a coisa estava tão braba na prefeitura que o senhor chegou até a pensar assim, que falta faz o vice. Se tivesse o vice, a minha vontade seria de entregar o cargo, de tanta dificuldade que o senhor estava passando naquele momento. Isso realmente passou pela sua cabeça em algum momento? Não. Pode ser. E o vice faz falta? Depois da saída do Major Araújo? Faz. Graças a Deus eu não adoeci, né, nesse período. Mas politicamente chamou a atenção, né, prefeito? prefeito? Faltei a congressos que a minha ausência não trouxe resultado negativo nenhum para Goiânia. Quer dizer, é claro que eu tenho que me dedicar mais, né? Mas não reclamo disso, não. Prefeito, chega para a banda de cá agora, conversa comigo, com a Vânia. Grupo Jovair Arantes saiu do PTB. Eles estão falando a possibilidade de ingressar no MDB. O que o senhor acha disso? Reforça seu partido? Olha, eu disse ao próprio presidente, deputado Daniel, ele veio me indagar sobre pessoas que procuravam e tal. Qual é a minha opinião? Eu falei, olha, o partido não pode fechar a porta para ninguém, não. O partido tem que estar sempre com as suas portas escancaradas, desde que as pessoas que vêm com um objetivo. Trabalhar pelo povo, ajudar, aperfeiçoar, essa coisa toda. De forma que eu tenho princípios na minha vida. Primeiro, eu não sei odiar ninguém. Muitas vezes uma pessoa me faz o mal, eu esqueço até o nome dela. Mas não guardo ódio no coração, aquela coisa toda. E na política, eu sempre fui muito aberto. Muito aberto. Nunca fui radical. Faço política por ideal. O senhor se considera um político de centro? Hein? O senhor se considera um político de centro, então? O senhor disse que sempre foi moderado, não é a esquerda nem a direita? Não, eu sempre compreendi o ideal da esquerda, sempre compreendi a posição da direita, são interesses que cada segmento tem. Agora, o que é importante é avaliar. Essas posições são movidas por pureza de princípios, por ideal, com o objetivo de servir. Isso é que é interessante. Não é o cidadão querer ser de direita, para varrer o seu terreiro, deixá-lo livre ou então o de esquerda tirar tudo do outro. Não é isso. Nós temos que sempre entender, a democracia é o regime através do qual nós podemos alcançar as perfeições de ações na área administrativa. Prefeito, o senhor prestou contas nessa semana lá na Câmara, ontem inclusive, e uma coisa me chamou a atenção nos números que o senhor apresentou. A despesa cresceu, se eu não estou enganado, 10%, o quanto a Prefeitura gasta, e quanto ela arrecada, a receita, cresceu só 8,3%. Isso a médio e longo prazo quer dizer que a despesa está só aumentando e a receita não está acompanhando. O senhor tem essa preocupação? Não, mas isso é uma prestação de contas de um quadrimestre. Comparando o ano passado com esse. Pois é, mas é coisa curta. O senhor não vê problema? A gente tem que levar em conta o fechamento do ano. O que se fez durante o ano. E tudo da Prefeitura nós temos levado com muito controle. Prefeito, vamos falar de festa? A nossa Goiânia, eu que sou goianiense, está fazendo aniversário agora esse mês de outubro. O que tem? É lógico que falar toda a agenda de cabeça é meio complicado, mas o que vai ter na programação de aniversário da cidade? Nós vamos realizar mais de 20 eventos de agora até
o aniversário da cidade, até uns 2 dias após o aniversário, viu? Será motivos para que a população toda volte as suas atenções para comemorar os 65 anos dessa cidade, 65 anos que representam... 85, né, cidade? 85, que representam, viu? O esforço dos nossos antepassados, viu? Sejam dos nossos pais, dos nossos tios, parentes, mas nós temos que realmente comemorar e louvar a atitude de um Pedro Ludovico Teixeira, que num determinado momento entendeu que era impossível a capital de Goiás crescer pela formação topográfica ali viu? Era uma cidade cravada no meio de morros e serras. Ele entendeu, dispôs a construir a nova capital, e nisso aí está o ideal, a coragem, o espírito público, não apenas de Pedro Ludovico, mas de gerações. E Goiânia é uma cidade que está a merecer comemorações, porque eu sempre falo, é a população mais importante do Brasil, é a de Goiânia. Não é porque Goiânia se transformou no centro cultural de universo de ensino superior, não é porque Goiânia se transformou num centro comercial extraordinário, não é porque em Goiânia hoje os médicos disputam conhecimento, é gente vindo de todo lado para tratar da saúde aqui, não. É porque a população de Goiânia é diferente. Se vocês me permitirem, eu vou estender um pouquinho. Okay. Quando Getúlio Vargas, lá nos anos 30, entendeu que o Brasil podia perder metade do seu território aqui para outros povos, que já beliscavam lá no norte, viu? Que um país tomava um pedaço, outro tomava outro, ele sentiu aquilo e estabeleceu um programa, viu? Fundação Brasil Central, com recursos para construir estradas, para construir rede telegráfica do Rio de Janeiro até na divisa com a Colômbia, aquelas 2 pontes que tem ali, viu? Em Barra do Garça, Aragarças, aquelas 2 pontes no Rio Araguaia e no Rio Garças, quase se emendam, foram construídas por esse projeto do Getúlio Vargas nos anos 30, para dar oportunidade para o povo passar por lá de lá, que só existia Cuiabá, que para ir ao Rio de Janeiro, pegava canoa, ia para Belém, era 1 mês, quase 2 meses, para ir falar com as autoridades. Bem, ele lançou aquele programa. Nesse mesmo tempo, Pedro Ludovico decide construir uma nova capital. E o Brasil inteiro tomando conhecimento, embora as coisas fossem mais pessoais, porque não tinha meio de comunicação, e começou a chegar brasileiros de todas as cidades do Brasil. Quem que veio para cá? Vier de quê? Não tinha estrada, não tinha nada, era de burro ou a pé. Olha, foram pessoas destemidas, corajosas e com visão. Então, é a população mais cosmopolita do Brasil, é de Goiânia, e é construída de pessoas solidárias, de espírito participativo, criaturas extraordinárias. Por isso é que eu tive coragem de convocar o povo para o primeiro mutirão, e foi aquele sucesso. Goiânia é uma cidade diferente. É uma cidade de uma população que pensa longe, com coragem, com espírito público diferenciado. Por isso é que eu digo, olha, querendo ou não, Goiânia será cidade exemplo para o Brasil. E o senhor acha que socialmente a nossa cidade é uma cidade igual ou ela ainda é muito desigual socialmente? Não, eu entendo que vai bem. É a cidade que mais cresce hoje no país, viu? O índice de crescimento de Goiânia é extraordinário. Tanto é que nós temos crescido em todas as áreas. Mas esse crescimento impõe projetos para a criação de empregos permanentes, projetos para dar acomodação de moradia. Agora, hoje eu sempre falo, e eu tive um mérito nessa parte. Goiânia é a única cidade do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes que não convive com favela. Por quê? Porque eu entendi lá longe, viu, que a favela degrada a família, degrada a criatura humana. Viu?
e partir a construir casa através de mutirão. Casa, casa, casa. E hoje o nosso índice de criminalidade em Goiânia é menor e vai se reduzindo mais ainda, justamente por isso, porque cada família se sente digna. Qual Prefeito, foi a nosso- obra mais importante que o Divino. senhor fez nesses 60 anos? Prefeito, rapidinho que o nosso tempo está acabando. Bom, basta dizer que 70% do asfalto que existe em Goiânia fui eu quem construiu quando prefeito e até como governador. A mais importante para Goiânia foi quando governador, quando eu construí o sistema de tratamento de água do Meia Ponte, porque apenas 30% da população de Goiânia tinha água tratada, que era do Ribeirão João Leite. Ninguém lembrava. Construí como governador um dos maiores projetos do Brasil, que está atendendo a cidade até hoje. Embora de lá para cá nenhum governador lembrou mais de alternativas de buscar água no Rio dos Bois ou no Ribeirão das Caldas, ou seja, onde for, está ainda aquele projeto Rio Meia Ponte. Mas, naquela época, quando o governador, quantas áreas nós adquirimos e distribuímos lotes em loteamentos decentes. Você chega lá na região noroeste, avenidas largas, praças, tal, e ali nós levamos as pessoas que não tinham um centavo para comprar um lote. Milhares, milhares. De forma que eu atuei em todas as áreas e tinha a obrigação de fazê-lo, seja como prefeito, como governador, porque eu vim para cá mocinho, acompanhei o crescimento dessa cidade, tenho motivos para amá-lo e tenho razões para conhecê-la com profundidade. Ok. Nosso tempo está encerrando. Eu quero agradecer a participação dos nossos colegas Rubens Salomão. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Enzo. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Divino Olavo, muito obrigado e boa noite para você também. Boa noite, Enzo. Boa noite. Vânia Savioli, muito obrigado e boa noite. Prefeito, foi um prazer conversar com o senhor, entrevistar o senhor, falar sobre a nossa cidade. Muito obrigado e boa noite. Mais uma vez eu devo dizer, sou eu quem agradece essa oportunidade tão grande que vocês me oferecem para conversar com o nosso povo. Ok. E eu vou encerrando a minha participação por aqui depois de 3 anos. Agradeço muito a oportunidade à frente do Roda de Entrevista e até a próxima.